Vamos lá. Agora apertou. Ah, tá. E aí, Luciano? São irmãs gêmeas. Vocês se dão bem? Sim. A gente quase não se vê, porque eu não Não, brincadeira. Brincadeira. Eu saí de casa sempre pela manhã. Só 10 anos eu volto. Gente, olha só. Essa lâmina é a lâmina de um músculo, é óbvio. E aí, o que você tem que saber com relação a esta lâmina? Pode passar, doutor. A garota propaganda da medicina da finca aí. Galera, olha só. Na hora que você olha essa lâmina, eu pergunto para vocês qual é a classificação quanto à morfologia. Isso é o quê? Quanto à morfologia. Qual é a classificação? Estriado. Está vendo estrias? Estão vendo estrias? Eu não estou, não. Vocês estão? Me mostre onde está a estria aí. Nesse corte é possível ver estriação. Então vocês estão vendo aí a presença de bandas claras e bandas escuras? Não. Você deduz que seja estriado por conta de quê, Xandão? A coloração, professor. É a coloração que faz você saber que isso é estriado? Não sou bem diferente, não. Oi? Não sou bem diferente. O núcleo está? E se o núcleo está periférico? Significa que é estriado? Não, significa que é que se é esquelético só pode ser estriado. Não é isso? Então o núcleo, ele te ajuda para você saber que isso é esquelético e óbvio, a pergunta foi classificação morfológica. É óbvio que se é esquelético só pode ser estriado. Não que eu esteja vendo alternância de bandas claras e bandas escuras, porque eu não estou vendo, porque o corte não permite. O corte está transversal. E aí eu posso mostrar essa laminazinha na prova de vocês, perguntar a topografia, classificação morfológica. Agora lembra, eu posso circular em cima, por exemplo, num bichinho desse aqui, ó, isolado, ó. Posso circular. Qual é o nome dessa estrutura? Fibra muscular. Cada bichinho daquele ali, ó, é uma fibra muscular. Fibra. Agora, eu posso circular uma fibra muscular e perguntar qual é o nome da barreira de contenção mecânica da estrutura evidenciada. E qual é o nome? Endomísio. Agora eu posso circular isso aqui tudinho, ó. Isso aqui é o quê? O feixe ou fascículo muscular. Qual é a barreira de contenção mecânica? Perfeito. E eu posso circular é tudo isso daqui, ó, que é o ventre muscular. Então automaticamente a sua barreira é o epimísio. Não é isso? Sua barreira automaticamente é o epimísio. Se esses núcleos viessem no centro, qual seria a topografia? Cardíaca. E morfologia estriada. A topografia seria cardíaca. Agora a morfologia seria estriado. Eu consigo verificar as fibras bem delimitadas. Então, bem delimitadas. Então, automaticamente isso aqui é estriado. Quando você olha essa daqui, por exemplo, aqui tudo bem, o corte me permite eu verificar a alternância de bandas claras e bandas escuras. Bandas claras, bandas escuras, bandas claras, esses risquinhos chamados de
estrias. Eu consigo verificar a fibra, sei que a fibra é longa, ela é cilíndrica, ela é multinucleada. Qual é o nome da célula precursora dessas fibras? Nome das células precursoras dessas fibras? Mioblastos. Perfeito. Mioblastos. Pode ser perguntado. Eu posso perguntar, por exemplo, quais são as proteínas, quais são os filamentos encontrados na banda isotrópica e na banda isotrópica, quais são os filamentos? Actina. E na anisotrópica, que é a escura, actina e miosina. Perfeito. Pode mostrar as bandas? É porque o corte está num aumento muito pequeno, mas está conseguindo ver aqui os risquinhos, ó. Bandas claras e bandas escuras. Cada risquinho desse aqui, ó, é uma escura, uma clara, uma escura, uma clara, uma escura e uma clara. Isso são as estriações. Oi? Na anisotrópica é actina? Na anisotrópica tem as duas. As duas, actina e miosina. Qual é o nome da unidade funcional mesmo desse músculo? Sacro. Perfeito. Quando você olha aqui essa lâmina, é perceptível as fibras bem delimitadas, cilíndricas, longas. Aqui você consegue perceber fibras longas, cilíndricas, ou tem uma ramificação? E essa ramificação automaticamente já faz eu crer que esta lâmina seja de músculo estriado cardíaco. E olha a posição dos núcleos. A topografia do núcleo é central ou periférica? É central. Você consegue perceber que existem parte das fibras aqui que estão mais claras e outras mais escuras? Está mais clara e está mais escura. Aonde estiver mais escuro é porque eu tenho um acúmulo de glicogênio. Aonde estiver mais escuro é porque eu tenho um produto bioquímico abundante naquela localidade, glicogênio. Aonde tiver glicogênio em abundância fica mais escuro. Você consegue notar esses tracinhos pintados em branco aqui, ó? Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Olha lá, cheio desses tracinhos pintados em branco. Isso aqui são chamados de discos intercalares. Isso são os discos intercalares. Discos intercalares são estruturas exclusivas de músculo estriado cardíaco. Essa porção chamada de disco intercalar é formada por quais junções, quais uniões, quais complexos unitivos? Perfeito. Vai que isso caia na prova te perguntando, né? Lembrando, isso aqui é um corte longitudinal, que um corte transversal é a lâmina que a Linda mandou para vocês aí também, que já a gente vai falar sobre. Vamos lá. Quando você pega essa e essa, é fácil analisar as fibras. Aqui você não tem, por exemplo, ó, aqui você continua a mesma lâmina e aqui você não tem as fibras bem definidas. Consegue me dizer onde está a fibra aí, onde ela começa, onde ela termina, bem definida, ou é uma sobreposição de célula? Eu tenho as fibras bem definidas aí, galera. Primeiro de tudo, qual é a morfologia desse tecido? Liso. É músculo liso. Topografia visceral. Células fusiformes. Células fusiformes. Vocês começam a perceber que aqui existe um tipo de corte e para cá tem outro tipo de corte. É uma transição do mesmo músculo liso. Quando a gente pega intestino, por exemplo, nós vamos pegar intestino para estudar, principalmente lá na patologia, para quem for patologista. Você pega o intestino, você corta, faz a lâmina,
E aí você vai procurar na lâmina a área de transição dos cortes histológicos. E aí você começa a perceber que até aqui, ó, qual é o sentido do corte? Longitudinal. E daqui para cá? É transversal. E aí quando você acha o encontro dos cortes na patologia, para quem for patologista, e aí você sai percorrendo a lâmina no microscópio, o encontro dos cortes para quê? Para avaliar estas estruturas aqui, ó, vai aparecer aqui, aí aparece outro e você vai. Essa estrutura que você está verificando é o plexo mioentérico, é o plexo mioentérico. Esse plexo mioentérico, gente, ele é importantíssimo para o controle do peristaltismo. A contração do músculo liso é desempenhada por conta de uma comunicação do sistema nervoso que está no nosso músculo liso. Comunicação essa chamada de plexo mioentérico. Este plexo mioentérico ele é nervoso, ele não é muscular, ele é nervoso. E quando ele for destruído por várias doenças que nós temos, o que vai acontecer com esse músculo que estava sendo controlado por ele? Não tem mais o que? Peristal. Imagina um esôfago sem peristaltismo. O que acontece se o teu esôfago perder o peristaltismo? Você consegue deglutir? E o que acontece? Ele constringe ou ele dilata? Dilata. E se ele dilata, o que acontece quando você deitar com o teu conteúdo gástrico? Regurgita. E o nome disso é megaesôfago. É um quadro muito comum que você chega jurando que o teu paciente está com infarto e na verdade ele não tem infarto. O que ele tem é o quê? Um refluxo muito grande que gera uma queimação, uma dor atrás do osso externo por conta da destruição de quem? Dos plexos mioentéricos. Então na prova eu posso, por exemplo, marcar esse bichinho e perguntar qual é o nome da estrutura evidenciada, que é o plexo mioentérico. Qual é a função dele? E a disfunção dele conduz a um quadro clínico chamado de aperistalse. A peristalse é a ausência de peristal e a peristalse conduz ao megatubo, ou seja, megaesôfago, megacólon. Tem pessoas que têm megacólon, ou seja, colo sigmoide dilata, as fezes obstruem, o intestino retira toda a parte de água, formam fecalomas. Todos sabem que é fecaloma, né? Pedras, parece um cascalho. As duas fezes petrificam. E aí faz a ruptura, peritonite, enfim, tem que fazer cirurgia para tirar. Tudo por conta disso. Então, posso perguntar o nome dessa estrutura, posso perguntar a função, e na ausência da função, qual é o quadro clínico? Aperistalse. Aperistalse é o nome do quadro clínico na ausência da função. E ele controla o peristaltismo. Galera, qual é o... Me diz uma coisa, existe uma unidade funcional contrátil desse músculo? Agora há pouco vocês me disseram que a unidade funcional daquela lâmina era o sarcômero. Existe uma unidade funcional aqui? Formada? Não. Por que não? Justamente porque o músculo é liso, então não tem sarcômero. Mas tem proteína de contração? E qual é a proteína que está filamentosa nesse músculo? Todas? Então tem sarcômero? Mas qual é a que está filamentosa? Tem uma que não está filamentosa. Que ela vai se tornar filamentosa depois de fosforilar, cadê a quinase dela? Miosina. Você vai ser minha monitora, essa mulher. Está estudada, né? Então eu vou deixar seu nome lá na monitoria quando ver. Vai ter que terminar de perguntar, ela já respondeu, né? Beleza. Então isso aqui, galera, pode cair em prova, porque marca ali o plexo nervoso, marca as transições, enfim. Células fusiformes. Tipo de célula aqui são células fusiformes. Olha as lâminas que a Líder mandou para vocês, só para vocês fazerem um comparativo
Porque na hora da prova eu posso cobrar essa aqui, nossa, a da PUC, e eu posso cobrar a nossa. Essa lâmina aqui, ó, nesse corte, a líder mandou também aí do cardíaco. Localizou aí do cardíaco? Localizado do cardíaco aí que a líder mandou? Então olha só, pode ser, por que eu estou mostrando essas aí, mandei para a líder? Porque às vezes você faz um print na tua cabeça dessa lâmina, e aí você gravou essa lâmina, e aí apareceu essa daqui, por exemplo, você já acha que não sabe responder. Agora lembrando, essa aí de cardíaco, cadê a minha de cardíaco? Cadê, qual é? Tu percebe que os núcleos são o quê? Centralizados. Agora abre a lâmina dessa mesminha, só que de esquelético aí. Abre de esquelético, os núcleos na periferia. Não, nesse mesmo corte. Olha lá, ó. Nesse mesmo corte, ó. Olha a lâmina. É a mesma coisa que isso, só que aí eu entendo que às vezes a cabeça do aluno que vai fazer a prova, a gente costuma criar uma memória fotográfica até nos detalhes que tem nessa lâmina, e aí quando aparece isso na prova. Aí aparece isso, o cara, puta que pariu, já foi. Até o teu cérebro entender que é a mesma coisa, só não é a mesma lâmina, mas é a mesma coisa. Só o fato de colocar isso ao invés disso, tu treinou nisso, quando vê isso, tu já pula. E aí quando vê o tempo rodou, aí meu amigo, acabou, aí já desestabiliza. É o que acontece, que pessoas estão às vezes até bem treinadas nas da PUC, aí quando mostra as nossas, é a mesma lâmina. E aí o cara, parece que ele não enxerga o núcleo mais na periferia, igual está aqui. E vice-versa, às vezes ele treinou só nessa, quando mostra essa, ele acha que é diferente daquela, porque não é fidedigno a estruturação que ali se faz presente. Pode estar essa, pode estar outra. É por isso que eu mandei para ali, né, as nossas e as da PUC que vocês têm. Só para na hora aparecer o S, você treinou nessa e não conseguiu porque era outra, teoricamente falando. Beleza? Gente, músculo é só isso na prova. É muito fácil o músculo na prova. Lembrando, para quem não estava na última aula, só fazer um review. As que vão cair na prova. Essa lâmina, ela de cerebelo, aí não tem nossa não, é essa que vai cair na prova, porque essa, a nossa não está legal. A de cerebelo, sem sombra de dúvida, a lâmina vai ser essa. É a melhor lâmina de cerebelo que existe, é da PUC. Essa vai estar na prova. Lembrando, essa estruturazinha todinha é chamada de árvore cerebelar. Galera, tu vai marcar de novo, aonde os alunos erram na hora da prova. Ano passado, eu marquei isso aqui, um exemplo. Marquei toda a árvore cerebelar. Nome da estrutura evidenciada: cerebelo. Olha o cara coloca cerebelo. É o cerebelo, perfeito. De novo, mas qual é o nome da estrutura evidenciada? Isso aqui é chamado de árvore cerebelar. Aí a maioria é cerebelo. Eu não perguntei o nome do órgão, eu perguntei o nome da estrutura. Professor, só circulou isso aqui, perguntou o nome da estrutura. Folha cerebelar, porque se é uma árvore, tem a folha. E aí, eu tenho o córtex, formado de 1, 2, 3 camadas, e eu tenho a medula da árvore cerebelar. Então a árvore, quantas topografias ela tem? 2. A árvore tem 2 topografias. Uma que é o córtex e outra que é a medula. Aqui é a medula cerebelar
e aqui é o córtex cerebelar. Essa camada mais escura de fora está em tudo. Essa camada mais escura é a granulosa. Essa branquinha é a de Purkinje. Essa rosa é a molecular. Então eu tenho 3 camadas, gente. Na hora da prova, eu apontei nessa camada granulosa, nessa branca, Purkinje, nessa molecular, independente das camadas que estiverem marcadas na hora da prova. As 3 camadas fazem parte do córtex cerebelar. As 3 camadas são corticais. E as 3 camadas perfazem a massa cinzenta. Aí quando você vem aqui para dentro, aí tudo bem. Aqui é topografia medular e aqui é massa branca. Professor, tem uma diferença quando você marcar a folha e o córtex? Não, aí eu pergunto classificação topográfica. Ah, Topografia, córtex e medula. tá. Nome da estrutura evidenciada: folha cerebelar. Classificação topográfica. Se eu marquei, por exemplo, qualquer uma dessas camadas aqui, classificação topográfica, aí é córtex ou é medula. Se eu marquei o branco, classificação topográfica, medula, fálico. Faz um pouquinho de Está gravado, né? Tem como me mandar todas as Fala, não tem alguma imagem que mostra a hiperplasia, como fica a célula? Não, isso aí só a Tamizinha que vai te fazer. Aqui em histologia não tem, só as de pato que tem. O homem já está focando na pato. Pensando na frente, entendeu? E já está bem aí, né? Os veteranos já falaram que é meio difícil também. Falar, mas a veterana gosta de assustar os outros. Gosta? A matéria mais difícil do segundo ano é física. Outra coisa, professor, você sabe, dá para ver os postâmeros? Não, aqui não. Fisiologia é um capítulo por aula. Pô. Cada aula é um capítulo. Aí você chega na prova, tem 15 capítulos para estudar. Quase nada. Quase nada. Ainda tem a prática aqui com a Tati. Você já viu uma prova de bioquímica? Oi? Prova de bioquímica? Tem 22 capítulos. O Marco Aurélio É mais ou menos isso aí. Bora lá. Galera, é a mesma lâmina. É a mesma lâmina. Só que essa lâmina está no aumento maior. E aí eu consigo ver, essa lâmina. Perguntei dela na prova. Classificação topográfica. Córtex. Por que estão as 3 camadas corticais? Granulosa. Por que ela é granulosa? Porque ela tem muito núcleo de célula. Olha lá. Muitos núcleos. Essa aqui é qual? Molecular tem uma quantidade reduzida. E aonde tem esses neurônios gigantes aqui, ó, é a camada de Purkinje. Qual o nome dos neurônios? Neurônios de Purkinje. Os neurônios GABAérgicos. Os neurônios com a maior e mais profusa árvore dendrítica. A árvore dendrítica deles é gigantesca. E o que significa dizer que a árvore dendrítica é gigantesca? Que tem uma grande quantidade de gêmulas dendríticas. E quanto mais gêmula dendrítica eu tenho, maior a plasticidade neural, mais capacidade adaptativa, cognitiva, raciocínio, aprendizado, coordenação motora fina. Então esses bichinhos aqui compõem o cerebelo. É por isso que o cerebelo executa aquele monte de função importante no nosso sistema nervoso central. Neurônios de Purkinje. Agora, a principal função desse bicho aqui é ser GABAérgico. Tem várias funções, mas ser GABAérgico. Ou seja, o que é um GABAérgico? Ele vai suprimir a atividade neural. É ele que apaga para que a gente consiga dormir. Se ele não for suprimido, eu tomo um benzeno de azepínico e força a apagar. Mas naturalmente quem deve apagar, suprimir a atividade neural é ele, neurônios GABAérgicos.
se perguntar qual o nome da célula evidenciada, aí é a célula de Purkinje. Tu tá fazendo aí um gabarito já? Ê, mulher. Ó, não muda nada, só a coloração, galera. Na hora da prova, tu tá com aquele na cabeça, veio esse. Não muda nada. Olha lá o neurônio de Purkinje. Olha lá, os Purkinjezinhos. Qual é essa camada? Granulosa, tem mais grânulos. E essa pode ser a molecular. Não muda nada. Um detalhe que vocês vão ter que ter, gente, principalmente, ó, a da medula é aquela que vocês têm a foto aí. Essa aqui é horrorosa. A da PUC não presta, a nossa está com pecado. Essa também não. Agora essa aqui, ó, não tem jeito não. Sem sombra de dúvida é a da PUC que vai estar na prova. A coloração deles não tem igual dessa lâmina. De novo, na prova eu coloquei aqui, ó, um asterisco gigante aqui, ó. Nome da estrutura evidenciada: feixe ou fascículo nervoso. Professor, está um asterisco gigante, então feixe nervoso. Está marcado em cima desse laranjado, axônio. Está marcado no branco, bainha de mielina. Marquei no laranjado, axônio, bainha de mielina. Fibra nervosa. Entre as fibras nervosas, ó, entre várias fibras nervosas, eu tenho essa membrana em azul aqui, ó. Qual é o nome dessa membrana em azul? Bora no monitor. Endoneuro. Então tudo esse azul que eu marcar na hora da prova aqui, ó, endoneuro. O conjunto de fibras forma o feixe. E o feixe tem essa membrana aqui, ó. Essa membrana aqui, ó, que vocês estão verificando, está marcada na hora da prova com um círculo. Ah, professor, se colocou um círculo, eu coloquei feixe. De novo, o feixe vai ter um asterisco. O círculo, marcando isso aqui, ó, está marcando o perineuro. Olha o perineuro. Olha lá o perineuro. Agora, o conjunto de feixes formam quem? O nervo. Então, tudo isso aqui azul que eu marcar por fora aqui, ó, tudo isso azul que eu marcar é o epineuro. Então, esse azulzinho de dentro, endoneuro, perineuro e epineuro. Essa mesma lâmina, ela pode vir na prova de vocês nessa coloração, que é para evidenciar uma célula da glia, por exemplo. Estas células roxinhas que estão aqui, ó, se elas vierem marcadas na tua prova, marquei. Qual a função da célula evidenciada? Formação da baía de mielina. Qual o nome da célula? Chivan. Por que não é oligodendrócito? Porque é nervo, e nervo é periférico. Nervo é periférico. Agora tem uma foto que vocês têm aí, que mostra o oligodendrócito. O oligodendrócito de uma foto que vocês têm, que é o funículo. Lá no funículo, eu tenho a presença de bainhas de mielina, e as bainhas de mielina do funículo que está na foto aí com vocês, lá não é Chivan, lá já é oligodendrócito, porque funículo é uma estrutura periférica ou central? Central, mais especificamente na medula. Mais especificamente na medula. Então, isso aqui, galera, tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque às vezes vem lá o funículo e aí você viu a bainha de mielina, foi lá e marcou, logo em seguida aparece essa outra. E aí na hora você ali raciocinando, sendo que são duas células que fazem a mesma coisa, mas possuem diferente, você não consegue associar e acaba sabendo a função e errando o nome da célula, trocando o nome da célula. Onde era Chivan, coloca o oligodendrócito e vice-versa. Aqui, automaticamente é Chivan.
lá no funículo automaticamente é oligodendrócito. A que você passou aqui, Oi? a do oligodendrócito. Tá, com vocês a foto que eu tirei na sexta-feira. Alguém deve ter feito a legenda dela. Galera, lembrando, a lâmina que eu tirei de medula é essa que vai cair na prova. Lembrando, dá para evidenciar os espaços nessa lâmina, dá para evidenciar os espaços subaracnoide, subdural, dá para evidenciar as 3 meninges. Lembrando, a pia mater comunica com qual tecido? Nervoso. Pia mater comunica com o tecido nervoso. E a dura mater comunica com o periósteo da vértebra. Se eu perguntar com quem comunica, aí marcar lá a dura mater, com quem ela comunica? Com o periósteo da vértebra. Ela comunica com o periósteo da vértebra. Agora lembra, qual é o nome da célula da glia? Qual é a célula que comunica com a pia mater? Oi? Os astrócitos. E os astrócitos comunicam com a pia mater para formar uma barreira de filtração. Barreira hematoencefálica. Barreira hematoencefálica. Se eu marcar a letra H todinha lá, perguntar o nome da estrutura, são córneos medulares. E eu posso especificar os córneos anteriores e posteriores e pedir a função de cada córneo daqui. E o tipo de neurônio que se faz presente. Eu posso marcar o gânglio, e o gânglio eu perguntar o nome dele, eu posso perguntar o tipo de neurônio que está lá dentro, que é o pseudolipolar. Posso perguntar quais as funções, e quais são as funções? Codificação e condução. Agora, quando que ele conduz? Quando o estímulo for infralimiar. E quando que ele codifica? Quando o estímulo for supralimiar. Então eu marco o gânglio e pergunto, quando o estímulo for supralimiar, qual a função da estrutura evidenciada? Se é supralimiar, eu marquei o gânglio, a função é de codificação. Se for infra, é de condução. Se eu perguntar só quais são as funções, condução e codificação, porque eu não especifiquei nada, então, geral, as duas funções. A massa cinzenta na medula a gente chama de córneos, e a massa branca chamamos de funículos. Quantos funículos nós temos? 4. Anterior, posterior e os 2 laterais, não é isso? No funículo anterior, eu falei que tinha uma fissura. Qual o nome da fissura? Fissura média no funículo anterior. E atrás eu tenho um sulco no funículo posterior. É o sulco médio do funículo posterior. E juntando o sulco com a fissura tem um canal que delimita ali central, que é o canal medular. E o canal medular, ele é formado por quais células? O nome das células que formam o canal medular? Mas qual é o nome das células? Elas têm um nome específico. É pendimárias. Qual é a origem tecidual? Epitelial. Qual é a projeção de membrana apical que elas possuem? Cílios. Para quê? Do líquido LC? Olha só, estou te dando a prova, hein, mulher? Você já pegou aí? Desde o início do Graças a minha cara de prova. Então, olha só. Galera, eu estou te entregando as questões, as lâminas, como sempre fiz. É só o quê? Controle de ansiedade. De novo, o que eu sempre falo, a prova prática é controlar a ansiedade. Só isso. Porque as perguntas você já sabe como que aquilo vai ser perguntado.
Lógico, às vezes eu te passei 5 hipóteses de pergunta, caiu uma, mas pelo menos você tinha 5 hipóteses. Como perguntar aquilo é só controlar a ansiedade. Galera, essa prova prática é uma prova que, se você controla a ansiedade, você fecha ela muito fácil. Muito fácil. E você fechando uma prova prática, você já vai para a teórica com uma confiança dobrada. E querendo ou não, você já tem ali, dividida a prática por 2, já tem 4,5. Mais o de atitudinal já vai com 5,5 garantido para a teórica. Não pode perder ponto em prática, galera. Prática é a prova mais boba que tem. Quando compara-se com a teórica, a prática é muito boa. É só controle de ansiedade, nada mais. Não requer nada mais do que isso. Façam isso, garantam uma nota boa. Na próxima semana, eu vou fazer uma revisão em sala de teoria, pegando os principais pontos que os alunos anteriores erravam nessas provas teóricas de músculo, onde que eles mais erravam, onde que mais erravam na parte de neuro. Feito isso, depois já não tem mais jeito, aí já é prova e aí já foi. Aí a gente praticamente perde o contato de vez, aí faz a prova e vira que segue. Então, semana que vem vou fazer uma revisão da parte teórica, depois acabou, aí cada um por si, é só prova. E quem ficou de repositiva, não, de novo eu reitero, não é boa coisa ficar de repositiva, não é bom negócio para o aluno, porque a quantidade de conteúdos que o aluno tem que estudar é grande, ainda que às vezes se tire um pouco o peso da prova para ver se o aluno consegue, mas a quantidade de conteúdos acaba se tornando grande. E aí já passa, eu quero que vocês passem tudo na N4. Quero que vá nem para a repositiva, passe na N4, dá para passar. Passe na N4, vão para a praia, vão descansar. Porque no final do ano eu trago meu fone de ouvido, e eu saio correndo depois que eu entrego o diário aqui na coordenação. Eu vejo os alunos por aqui, eu pulo até o morro lá no caixa, para não ter que... Acreditem, galera, reprovar não é ruim só para o aluno. O professor dá uma sensaçãozinha chata de ver o aluno não conseguindo alcançar o objetivo, mas, enfim, é o processo. Eu espero que aqui não aconteça isso. Todos viajem tranquilos. No mais, semana que vem a gente faz a revisão teórica. Depois, agora de novo, garante um 10 nessa prática, pelo amor de Deus. Bate essas lâminas, essas perguntas. E aí, semana que vem a gente revisa a teórica, depois é só férias para